Olá, meus amigos, eu sou o professor Júlio Anderson, sou professor de Direito Tributário e também escritor de Direito Tributário do livro Manual de Direito Tributário da coleção Ícones do Direito, da editora Saraiva. Hoje nós iremos falar sobre repartição de receitas tributárias. Olha só, para falar sobre a repartição das receitas tributárias, a gente tem que entender o contexto sobre a qual ela está inserida. Olha só, primeiro, o que a gente tem que relembrar? O Sistema Tributário Nacional. Vejam vocês, vimos lá atrás que o Sistema Tributário Nacional é aquele conjunto de regras e de princípios jurídicos que, de um lado, outorga ao Estado o poder para tributar e, ao mesmo tempo, o Sistema Tributário Nacional limita o poder para tributar do Estado. E dessa forma, nós vimos que o poder para tributar do Estado ele é materializado pela atribuição de competência tributária. Pois bem, pela atribuição de competência tributária, nós vimos que, olha só, cada entidade federativa recebeu do Sistema Tributário Nacional a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar seus próprios e específicos tributos. Cada entidade federativa, União, Estado, Distrito Federal e municípios, arrecadando, fiscalizando e instituindo seus próprios específicos tributos, a entidade federativa terá o quê? Fonte própria de receita, e tendo fonte própria de receita, a entidade federativa aqui vai poder ter condições econômicas de sustentar, de custear suas autonomias. Então, a autonomia federativa ela é viabilizada através da atribuição de competência tributária. Só que aí nós vamos ter um pequeno problema resultante da atribuição de competência tributária. Veja só, a União, a entidade federativa, ficou com determinados tributos, os estados outros e os municípios outros. Só que quando a gente vai lá no Pacto Federativo, no sistema, no Pacto Social, lá que a gente já aprendeu lá na ciência política, o que a gente entendeu? O que a gente aprendeu? Que o Estado, meus amigos, ele foi criado com uma finalidade. A finalidade do Estado é realizar o bem comum, é fazer o melhor para o povo. Já que nós cedemos todos os nossos direitos ao Estado, o Estado tem que nos devolver outras garantias. E, especialmente, o Estado tem que garantir a todos nós o bem comum. Agora, para realizar o bem comum, o Estado precisa desenvolver inúmeras atividades. Por isso ele precisa desenvolver sua atividade financeira, que é a busca por receitas para o custeio de despesas. E dessa maneira, o Estado ele precisa arrecadar, e o tributo é a principal fonte de receita do Estado. Dessa forma, o que a gente percebeu? Que a União, entidade federativa mais distante do povo, foi a entidade, meus amigos, que mais recebeu tributos. A entidade que menos teria condições de realizar o bem comum foi a União, e dessa forma ela acaba acumulando uma quantidade de tributos com grande capacidade arrecadatória, enquanto que os municípios são as entidades em que nós moramos, seria a entidade mais próxima do povo, a entidade que teria mais condições de realizar o bem comum. Olha só, imaginem nós aqui da cidade de Goiânia. Quem tem mais condições de saber o que nós, cidadãos goianienses, precisamos? O município ou a União? É evidente que a entidade mais próxima da gente é o município. Então, o município, meus amigos, é a entidade que teria mais condições de realizar o bem comum. Entretanto, o município, apesar de ser a entidade mais próxima do povo, é a entidade que menos recebeu tributos com menor capacidade de arrecadação. Olha a União, só em matéria de impostos, além das contribuições, dos empréstimos compulsórios, a União, só em matéria de impostos, lá no artigo 153, recebeu a competência para quais impostos? Imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações de crédito,
câmbio, seguro, valores mobiliários e o ouro ativo financeiro, o imposto da propriedade territorial rural, o imposto sobre grandes fortunas e ainda o artigo 154, incisos 1 e 2, outorga à União a competência para instituir o imposto residual e o imposto extraordinário de guerra. Olha só a quantidade de impostos, só em matéria de impostos, que a União recebeu. E imaginem vocês os impostos com muita capacidade de arrecadação, como, por exemplo, o imposto de renda. Imagina a quantidade de pessoas que estão recolhendo o imposto de renda e a quantidade de empresas no país que estão sujeitas ao imposto de renda. Imagina o IPI. Olha a quantidade de arrecadação que o IPI não gera. O país inteiro está consumindo produto industrializado. Então, se o país todo está arrecadando, está consumindo produto industrializado, significa que o país inteiro, 24 horas, está pagando aqui o imposto sobre produtos industrializados. Então imagine a capacidade de arrecadação do IPI. Agora vamos para o município. Olha só, os tributos do município. Só os impostos. IPTU, IPVA, o IPTU, o ITBI e o ISSQN. Quantas vezes nós pagamos IPTU? Em regra, uma vez no ano. ITBI, vai pagar quantas vezes? Uma vez na vida. Vejam vocês, quando adquirir um imóvel, ISS não é todo momento que a gente está consumindo produtos, serviços que estão sujeitos ao ISSQN. Por isso, meus amigos, é que nós vivemos o que chamamos de paradoxo do federalismo fiscal brasileiro. Olha só, paradoxo do sistema federativo fiscal brasileiro. O que é que significa isso? A União é a entidade mais distante do povo, que menos condições teria de realizar o bem comum, foi a entidade que mais recebeu tributos. Enquanto que o município, a entidade mais próxima do povo, que é a entidade que teria mais condições de realizar o bem comum, foi a que menos recebeu tributos. É exatamente por isso que, para tentar amenizar esse paradoxo do sistema federativo fiscal brasileiro, é que a Constituição Federal vai, então, em razão da atribuição de competência tributária, determinar a repartição das receitas tributárias. Então, a repartição das receitas tributárias decorre aqui da própria atribuição de competência tributária para tentar amenizar aquele paradoxo do sistema federativo fiscal brasileiro e também, meus amigos, ao mesmo tempo, a repartição de receitas tributárias promove redistribuição de riquezas pelo território nacional. Olha só, os senhores vão ver a possibilidade, a potencialidade de redistribuir riquezas através aqui da atribuição, da repartição de receitas tributárias. Nós vamos ver que a União será obrigada a dividir parte dos seus tributos com todos os estados e com todos os municípios. E dessa forma, alguns tributos que são arrecadados em determinados locais são distribuídos para todo o país. Por isso, a atribuição de competência, a repartição de receitas tributárias promove, ao mesmo tempo, diminui o paradoxo do federalismo fiscal brasileiro e, ao mesmo tempo, possibilita a repartição de rendas, a redistribuição de riquezas pelo país. Então vejamos, o que é a repartição de receitas tributárias? Gente, a repartição de receitas tributárias nada mais é do que uma repartição de tributos que a União deverá fazer com todos os estados e com todos os municípios. Da mesma forma, os estados deverão dividir parte dos seus tributos com os seus municípios. E os municípios, evidentemente, não dividem com ninguém seus tributos, eles só recebem tanto dos estados quanto da União. Então vejamos como é que fica essa atribuição, essa repartição de receitas tributárias. Olha só, primeira repartição determinada pelo Sistema Tributário Nacional. Primeira repartição, veja só, pertencerão aos estados o produto do imposto de renda retido na fonte em relação aos pagamentos por eles realizados. Então, a primeira repartição, os estados, meus amigos, ficarão com a integralidade do produto do imposto de renda retido na fonte em relação aos pagamentos por eles realizados. Então, o imposto de renda retido na fonte, nesse caso, não vai para a União, vai ficar para o próprio estado. Segunda repartição, da mesma forma,
ficarão para os municípios a integralidade do produto do imposto de renda retido na fonte em razão dos pagamentos por eles realizados. Então fica para o Estado e para os municípios o imposto de renda quando for retido na fonte em razão dos pagamentos por eles realizados. Então essas são as duas primeiras repartições aqui de receitas tributárias. A segunda, meus amigos, diz respeito ao imposto de renda e também ao IPI. Olha só, a União vai arrecadar o imposto de renda, o IPI, e o que ela vai fazer? Ela vai pegar 49% de tudo que ela arrecadar de imposto de renda e de IPI e vai distribuir nas seguintes proporções. Primeira divisão do imposto de renda e do IPI. Ela vai pegar 22,5% e vai distribuir para o Fundo de Participação dos Municípios. Depois ela pega mais 21,5% e distribui para o Fundo de Participação dos Estados. Depois, mais 3% para os programas de financiamento do setor produtivo das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, se você for empresário e estiver localizado em uma dessas três regiões, são as regiões mais pobres do país, você pode acessar um crédito subsidiado aqui por essa repartição aqui que a União é obrigada a entregar aos cofres aqui dos programas de financiamento das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. E também a União vai ter que pegar mais 1% e mandar mais uma vez para o Fundo de Participação dos Municípios. Só que esse 1%, a União, meus amigos, vai entregar até o dia 10 de dezembro de cada ano. Enquanto que aqueles 22,5%, a União tem que entregar mensalmente para os municípios. Muito bom. E, por fim, dos 49% do imposto de renda e do IPI, a União será obrigada a entregar mais 1% para o Fundo de Participação dos Municípios. E esse 1%, esse último, a União tem que entregar até o dia 10 de julho de cada ano. Então, essa é a terceira repartição. A quarta repartição, que a União será obrigada a dividir, será aquela em que a União vai pegar mais 10% do IPI. Olha só, a União, além dos 49% que ela já pegou lá junto com o imposto de renda, a União vai pegar mais 10% e vai entregar para os estados. E os estados receberão esses 10% proporcionalmente às suas exportações de produtos industrializados. Então, quanto mais o estado exportar produto industrializado, mais ele receberá proporcionalmente desses 10%. Então, olha só, o que mais? Olha, nós vamos ter o imposto residual. Olha bem, o que a União vai fazer com o imposto residual? Aqui do artigo 154, inciso 1. A União, quando instituir o imposto residual, a União vai ser obrigada a pegar 20% e distribuir para os estados. Então, do imposto residual, a União vai pegar 20% e vai entregar aos estados. E aí nós vamos ter também a chamada CID combustível. O que a União faz? Pega 29% de tudo que ela arrecadar da CID combustível e entrega para os estados. E os estados, quando receberem suas partes, cada estado vai pegar mais 25% do que receber e distribuir para os seus municípios. Muito bom. O que mais? A União vai recolher, meus amigos, ITR. Olha só, ITR é um tributo de competência da União. Então a União vai pegar o ITR e vai pegar 50% do ITR e dividir com os municípios, de acordo com seus imóveis rurais. E olha só, uma novidade, tá? Já caiu inclusive em prova da OAB. Olha bem, o município, caso ele queira ficar com 100%, ficar com a integralidade do produto da arrecadação do ITR, o município pode optar por fiscalizar e cobrar o ITR. Então, se o município fizer a opção de fiscalizar e de arrecadar o ITR, o município ficará com 100% do produto
do ITR. Não vai ficar nenhum centavo para a União, fica integralmente para os cofres do município. Então, o ITR é um tributo também que será dividido. E aí falta, meus amigos, a divisão aqui dos estados para com os municípios. Então, olha só, o que os estados deverão fazer? Os estados deverão pegar o ICMS, olha bem, o ICMS, que é o principal tributo de arrecadação dos estados, e o estado vai pegar 25% do ICMS e dividir para com os seus municípios. E como é que os municípios recebem desses 25% do estado? Gente, os municípios vão receber de acordo aqui com o grau de participação do ICMS. Então, o que significa que cada município terá um coíndice, terá um grau aqui de participação no ICMS. Significa o quê? Aquele município que mais contribui para o ICMS, ele recebe mais. No estado de Goiás, por exemplo, nós temos alguns municípios que geram muito ICMS, então eles recebem muito desses 25%. Por exemplo, o município de Goiânia é o que mais recebe. Nós temos também um exemplo, Aparecida de Goiânia, nós temos um outro exemplo que é o município de Senador Canedo. Como a Petrobras é sediada lá no município de Senador Canedo, significa que a arrecadação é muito alta, volta desses 25% para o município de Senador Canedo. Então, o município recebe 25% e ele recebe proporcionalmente a sua contribuição para o ICMS do estado. E a última repartição, meus amigos, diz respeito ao IPVA. Então, o estado vai arrecadar o IPVA e ele vai pegar 50% do IPVA e dividir com o município. O município recebe o IPVA, esse 50%, de acordo com a quantidade de veículos automotores licenciados em seu território. Lembrando que o IPVA é um tributo que incide apenas sobre veículos automotores de via terrestre, não incide nem sobre embarcações e nem sobre aeronaves. Preste atenção que isso pode cair numa prova. Então, meus amigos, essa foi a chamada repartição de receitas tributárias. Alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica? Tá? Pode fazê-lo aqui mesmo no YouTube, tá? Que eu responderei. Um abraço para vocês, até a próxima. Isso aí.